podcast Diz aí Empresário. Que prazer ter a sua companhia e hoje o nosso foco do podcast é motores, potência e inovação na retífica. E eu estou muito chiquíssima hoje porque tenho duas pessoas muito especiais aqui comigo hoje nesse episódio. E a primeira delas que eu vou apresentar é meu novo parceiro, que está substituindo a Ariane, que é o Christopher, presidente da SICAN Jovem. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui hoje substituir a Ariane. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, né? Participando do Diz aí Empresário, que é um projeto, uma ação da SICAN Jovem que eu admiro e gosto muito, principalmente porque traz informação de qualidade. Que legal, e eu vou te dar a honra de apresentar o nosso convidado de hoje também. Nosso convidado, eu estava vendo aqui, empresário com mais de 40 anos no setor de autopeças e retífica de motores. Nosso atual presidente, Francisco Viudes, está aqui para bater um papo hoje conosco. Como está se sentindo, Francisco? Muito bem, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e quero nessa oportunidade cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E é um prazer muito grande. O trabalho da SICAN Jovem motiva também os diretores e os presidentes que por aqui passaram, com certeza deixaram o seu legado, deixaram a sua contribuição. E isso daí nos enobrece bastante, né? Porque independente de qualquer situação, quem passa por aqui faz o teu melhor e deixa o teu legado, deixa a tua participação, uns mais, outros menos, mas pode ter certeza de que isso é extremamente importante para a entidade e para a nossa cidade. Ah, que delícia! E a gente que agradece por você ter aceitado nosso convite prontamente. E eu estou me sentindo muito feliz de ter dois presidentes aqui hoje. Olha aqui, que incrível isso. Isso que o Francisco falou é muito importante, porque a SICAN Jovem, ela só existe hoje porque os diretores da SICAN acreditaram na ideia, no projeto e mantiveram isso. Né, que é o braço jovem da associação comercial que influencia e ajuda o crescimento do empresariado jovem aqui na nossa cidade. É verdade, sem o apoio da associação comercial esse podcast não aconteceria, então gratidão a todos que contribuem para que esse projeto esteja sempre à frente, sempre crescendo. E hoje o nosso foco, seu Francisco, não é só os motores, né? Mas a gente quer saber também, o senhor tem uma retífica, a gente quer saber também da força e da constância de quem empreende com foco e sempre com visão. E antes do senhor ser empresário, do senhor ser presidente da associação comercial, quem era o Francisco ou o Chico, não sei como o senhor prefere ser chamado? Fala para nós um pouquinho de como começou a sua trajetória profissional. Na realidade, eu cheguei em Campo Mourão nos anos de 1970, né, onde fui trabalhar no escritório de contabilidade e em seguida fiz o curso de contador no Marechal Cândido Rondon. Né? Muita satisfação, porque a gente parte do princípio, pelo menos eu, de que a escola pública é um reconhecimento ao aluno, às pessoas que têm uma iniciativa e tenham a vontade de se destacar em todos os sentidos, né? Não só no mundo empresarial, mas como no mundo de pessoas, no mundo de qualificação e no mundo de entrosamento com os amigos, com os empresários, enfim, com a sociedade de um modo geral, né? Eu vejo que isso aí é o fato positivo de toda a história. É a grandeza da comunicação, é a grandeza de estar próximo e dizer, cada um tem uma diferenciação de vida, mas todos os dias é um aprendizado. Eu estou com 73 anos de idade e digo para vocês, cada dia é um aprendizado. Cada dia a gente tem uma nobreza de satisfação de colher alguma coisa. E eu vou mais adiante, eu digo a gente, pelo menos a minha pessoa, eu aprendo mais com meus erros do que com meus acertos. Porque quando você erra, você repensa duas vezes para cometer o mesmo ato. Né? E quando você acerta, você deixa para lá, deu tudo certo, tá tudo bom. Não é assim? É legal, uma visão de vida interessante, porque se a gente pega o que a gente aprendeu lá e usa como, peraí, não repito mais, e o que eu aprendo com isso, a gente tende a crescer muito mais enquanto pessoa, né? E o senhor falou que não é de Campo Mourão, de onde você... Eu sou nascido na cidade de Marialva, né? Mais precisamente num distrito de Marialva, né? Sou nascido em Aquidabã. Aquidabã? Aquidabã. Nossa, nunca ouvi falar. Aqui tá bom. Aquidabã.
Aquidabã é um distrito de Mariava. Eu estive lá uma vez, fui visitar, ainda já estava, quando eu estive lá, meus pais eram vivos ainda, mas já moravam aqui. E eles disseram para mim, ó, mudou completamente, isso aqui não é aquilo que nós vivíamos na época. É a cidade das uvas, não é? É próximo, Mariava é a cidade das uvas. Meu avô era cafeicultor, né, em Aquidabã, trabalhava na roça, né, com meus pais e meus tios, né, e tinha um armazém que fornecia para o pessoal da região ali, da roça, né, e eu tive a felicidade de meus pais se casarem lá e eu ter nascido em Aquidabã. Às vezes a pessoa fala, mas você é perto de Maringá? É perto de Maringá, mas é Aquidabã, distrito de Marialva, né, que eu me sinto feliz primeiro em ser o que sou e de ter nascido aqui no estado do Paraná. Olha que interessante. Paranaense. Então, o empreendedorismo já está na veia da família, porque você falou que seus pais tinham uma mercearia ali na região. Meu avô tinha uma venda, né, que fornecia produto para os colonos. Agora, meu pai e meus tios, eles eram agricultores. E eles contam, né, que quando chegaram lá, tiveram que derrubar o mato e derrubar na foice, no machado, né, e plantar café e plantar arroz. Foi uma vida difícil para eles, né? Mas a vida da gente é assim, né? Nada vem de mãos beijadas, né? Você tem que ir em busca, você tem que às vezes sacrificar alguma coisa para que você tenha sucesso na vida, né? E você desde pequenininho ajudava eles? Quando eu vim para Campo Mourão, aliás, eu vim de Marialva, nós fomos morar em Mamborê, onde meus tios tinham uma serraria. E de Mamborê nós fomos para Janiópolis e de Janiópolis nós viemos para Piabiru. Meu pai vendeu um arrendamento que ele tinha lá e se associou aos meus tios ali em Piabiru num posto de combustível, né? Que legal. Que é onde eu trabalhei, eu abasteci carro, eu lavei carro, eu vendi sorvete, eu engraxei sapato. Eu queria viver, eu queria ter a minha vida própria, né? Eu queria não ser dependente só dos meus pais, né? Isso começou com quantos anos? Com 8 para 9 anos eu já corri atrás de ter a minha independência. Que visão empreendedora. Já desde pequenininho, né, empreendedor? Mas sou pequenininho até hoje ainda. Francisco, e como é que chegou nos motores? O que despertou essa paixão por trabalhar com motores? Já tive a oportunidade de estar lá no seu escritório, sei que é um grande colecionador também de peças raras. Conte para nós o que te despertou essa paixão pelos motores. Na realidade, isso aí foi um acontecimento. Um tio da minha esposa, ele era proprietário de uma retífica aqui em Campo Mourão e na época houve um desentendimento entre ele e o seu gerente, né? E ele me convidou para ir para a retífica assumir um papel de gerente geral. E eu disse para ele, ô Mário, eu não sei o que é um parafuso, eu não sei o que é uma arruela. Ele é um alemão assim bem... Ele falou, não tem problema, você vai lá para cuidar, você não precisa saber. Eu falei, não, então o desafio está aí, eu vou aceitar. E naquela época não existia, hoje a condição que nós temos de você ir para o Google, ir para outros canais aí e procurar as coisas. Então naquela época eram uns panfletos, tipo uma bíblia, onde constava lá o que era peça, né? E como eu estudava durante a noite, lá no Marechal Cândido Rondon, nos finais de semana eu levava para minha casa para ver o que era uma peça, o que era um virabrequim, o que era um bloco, o que era um cabeçote, o que era um comando. Eu tinha que estudar, porque se alguém me perguntasse, eu não ia saber responder. Então eu levava para casa e final de semana eu passava a estudar. E após 2 anos dentro da Retífica Mourão, a retífica foi vendida para o grupo Autopeças Cometa. Que existe até hoje. E na oportunidade, quando a Cometa adquiriu a retificadora Mourão, eu falei, poxa, estou desempregado, né? Mas aí no dia seguinte, quando a Cometa assumiu, eu falei, daí, o que eu vou fazer? Está aqui a chave, né? Porque eu tinha a chave de todas as portas, né? E eles disseram, não, você pode ficar com a chave e amanhã você vem abrir. Tudo bem. E como de fato aconteceu, aí eu fui para o Grupo Cometa, onde nós ficamos lá por mais de 15 anos dentro do Grupo Cometa. E numa outra oportunidade, um dos sócios do Grupo Cometa, que é o seu Luciano Andrade Aides, decidiu separar a sociedade. E aí me convidou para ser sócio, né? Como a gente tinha algumas economias, nós já tínhamos mais 2 empresas
fora do grupo, né, com sócios diferentes. Não, nós montamos a retífica Retiforte, que quer dizer retífica Fortaleza, porque o Luciano é um cearense, né, que veio de Fortaleza. E nós fomos trabalhar juntos ali na Perimetral e ficamos aí por um período grande juntos, né? E em 20 de março de 2003, eu disse, Luciano, eu estou me desligando da empresa, quero tocar minha vida sozinha. E como de fato fizemos um acordo, e no dia 20 de março de 2003 eu separei a sociedade e montei a Retifranda aí, né? Montei ali na rua Araruna, onde fiquei por 3 anos num prédio alugado. E nessa oportunidade apareceu a oportunidade de comprar o espaço onde eu estou hoje. Aí comprei uma parte lá, 600 metros, e construímos e fomos para lá. Aí compramos mais 300, mais 300, mais 600, mais 800, mais de 3.000 metros. E aí já foram 40 anos. Aí já são 40 anos de retífica, né? Mas de retífica, depois que eu separei a sociedade, são 22 anos. Né? Separei dia 20 de março de 2003. Então nós passamos aí os 20 anos de lida sozinho, né? E fora isso, nós trabalhamos em outras atividades ali, né? Como Autopeças Lamarca, né? Onde nós trabalhamos só com a linha de picapes, né? Caminhonetes, com peças novas e peças usadas, né? E na retífica também com peças novas e peças usadas e serviço de motor e serviço de bomba injetora e bico, né? Então, para quem está assistindo a gente, eu também tive a oportunidade de conhecer seu espaço, mas para quem não sabe o que é uma retífica de motor, o que vocês fazem lá? O que você atende lá? Na realidade, nós pegamos um motor, retiramos o motor do veículo quando o motor está com problema, quando o motor está fundido ou o motor está com consumo de óleo excessivo, que há necessidade de um reparo. Nós retiramos o motor do veículo, trator, caminhão, coletadeira, enfim, ou um automóvel, e fazemos todo o reparo, desmanchamos o motor inteiro, lavamos, retificamos e montamos. E também hoje nós temos aí num raio de 120 quilômetros, eu tenho hoje 6 vendedores que visitam toda a região na área de retífica, tanto pegando motor para montar dentro da Retifran, como pegando motor para usinar, para retificar, vender as peças e levar lá para o mecânico montar. Quando o motor é montado dentro da Retifran, aí é uma garantia 100% da Retifran. Quando o motor é montado numa oficina mecânica ou num polo de mecânicos, aí a garantia passa a ser deles. Nós também damos todo o respaldo quando há alguma dúvida, quando há algum erro, né? Porque eu digo o seguinte, nós somos humanos, nós erramos, nós temos que errar menos possível, né? E essa é a nossa filosofia. Infelizmente hoje a gente está numa situação confortável em termos de clientela, né? E na área das picapes também, nós só trabalhamos com peças novas e peças usadas, um espaço lá de mais de 1.000 metros, onde nós vendemos peças usadas com garantia e também vendemos peças novas de todas as marcas, né? Somente picape, não atendemos outra linha. Ranger, S10, Mitsubishi, enfim, toda a linha de picape. Né? E tratores e máquinas agrícolas? Isso é só na retífica. Isso é só na retífica. Pequeno, então. Não. Na retífica nós vendemos peça para motor e bomba injetora. Não trabalhamos com mecânica linha geral. Só vocês já estiveram lá. Nós trabalhamos somente com retífica e venda de peça de motor e bomba injetora. E é enorme aquilo lá, né? Tão legal de ver como que faz a montagem do motor. Eu fiquei curioso, seu Francisco. Você falou que quando estava ali na Cometa, retífica, né? Tinha mais duas empresas aí. As empresas eram no setor também de motor. Como é que é isso? Sim, nós tínhamos uma empresa de bombas injetoras, né? Que na época era muito procurada, né? Até hoje é. Mas nós tínhamos, na entrada da cidade, nós tínhamos uma empresa que chamava-se Cometa Diesel. Em função do nome Cometa, né? E tínhamos a retificadora Cometa de Goiorê. Então nós tínhamos uma filial em Goiorê. E assim, quando houve a separação do Luciano com os cunhados dele, que eram do Autopeças Cometa, aí nós acabamos se desfazendo também da retificadora de Goiorê, né, que era imobilizado, né, e precisávamos de recurso para... E também fizemos da Cometa Diesel, que era na entrada da cidade, né. Entendi. E nesses
nesses 40 anos, né, de retífica, né, o que mudou nesse mercado, assim? O que você notou de mudança, principalmente com o advento da tecnologia, né, que nós tivemos aí? Na realidade, a mudança é muito maior do que a gente imagina. A tecnologia chegou aí e está ocupando o espaço que na época que nós iniciamos ali, o nosso tratado em retífica de motores era da linha de Willys, picape, Jeep, rural, os caminhões pequenos, né? Raramente você via um caminhão grande, né? E hoje nós estamos aí já na era de motores, nós estamos aí nos Estados Unidos, hoje já está na Euro 8, e nós aqui no Brasil estamos na Euro 6, Euro 7 ainda. O que isso representa? Representa uma automação, uma tecnologia que, se você não estiver acompanhando a evolução, você já não faz mais esses motores. Então você tem que acompanhar isso aí de forma gradativa, com curso, com treinamentos, enfim, tem uma série de fatores aí que você tem que acompanhar, senão você fica fora do mercado. Está sempre buscando inovação. Sempre buscando e aperfeiçoando o teu pessoal. E esse é o maior problema que nós estamos vivenciando hoje na área de retífica, porque muito procura, pouca. Ninguém quer mais saber de sujar a mão. Essa é a grande verdade. E vou dizer mais para vocês. Hoje um bom operador de máquina, ele ganha muito melhor do que muitos profissionais aí de anel no dedo. Olha só, fica a dica, pessoal. Não, e é uma realidade hoje, porque eu tenho lá profissional ganhando 10, 12 mil reais mês. E não é só um salário de 10, 12 mil reais. É 13º, é férias. Isso daí acaba te custando aí quase o dobro, né? E o que precisa para trabalhar nessa área? Bom, você precisa ter boa vontade, ter conhecimento, ter dedicação, não só nessa área, em todas as áreas que qualquer pessoa queira ter sucesso na vida, só tem um jeito: boa vontade, dedicação, persistência, né? Porque as coisas são difíceis, nada vem de graça, né? Então você tem que ser persistente, tem que ser dedicado para que as coisas aconteçam e você tenha sucesso aí na vida, tanto profissional como pessoal, como na área de trabalho. Eu fiquei curiosa, você sabe o que faz um motor estragar? Eu não sei. O senhor poderia dizer os cuidados que é necessário para quem tem um veículo lá, para ter um cuidadinho assim, para não precisar levar para retífica? Mas se eu disser isso aí, eles vão tomar todo o cuidado e aí o motor não vai estragar mais, né? Então eu não posso. Mas brincadeiras à parte, olha, é extremamente importante que qualquer proprietário de veículo, seja um automóvel, seja um trator, seja um caminhão médio, grande, faça a troca de óleo regularmente, substitua os filtros, substitua o filtro de ar, que é extremamente importante, porque numa oportunidade no Clube 10 de Outubro, na festa dos médicos, eu fui convidado para fazer parte do conselho lá na frente. E aí me disseram: o que é um motor para você? Eu disse: o motor é um ser humano. Olha. Porque a bomba de óleo do motor, o que ela representa? O coração. Porque se a bomba parar, para todo o motor funde, o motor quebra. Porque ele é que faz a função de injetar óleo em todos os canais. Então, se a bomba de óleo der problema, por certo o motor vai fundir. Radiador de água. É extremamente importante que você faça a troca com frequência, colocando um produto químico para que tenha uma durabilidade, uma vida útil mais longa. E o filtro de ar nada mais é do que isso aqui. Tapa tua boca, teu nariz, e você vai ter dificuldade de respirar. E o motor também ele respira pelo filtro de ar. Então, quando o filtro está sujo, toda aquela impureza vai para dentro do motor. E aquela impureza misturada com o óleo lubrificante, ele provoca um desgaste a mais que provoca o consumo de óleo até o fundimento do motor. Olha só. Bem semelhante ao corpo humano. Então, é mais ou menos semelhante. Só que aí um dos médicos até disse, é uma frase comum: é só que no ser humano você mexe e ele está vivo, né?
E no motor você não pode mexer com ele funcionando, né? Mas muita situação. Hoje a tecnologia é tão grande que se você hoje for substituir uma bateria de um automóvel, coisa que você lá no passado você fazia com uma chavinha e um alicate, hoje você tem que ter a expertise para substituir, senão você vai desconfigurar todo o automóvel. Então você não... eu vou trocar a bateria. Acabou aquela época, né? Então você tem que ter expertise de saber como que você vai trocar. Então o que é isso tudo? É tecnologia. Né? Francisco, e à frente da Retifran hoje, à frente da ASICAM como presidente, como que é a sua rotina para manter essa energia, esse foco, essa garra, essa boa vontade que você fala que é tão importante, né, para estar à frente do negócio? Como que você faz para manter essa boa vontade? Como que é a sua rotina hoje? Bem, primeiro, na empresa, quando eu fui convidado, que não era a minha ideia e não era a minha vontade de estar presidente, e eu vou repetir isso aí quantas vezes for necessário, eu não tenho e não tinha vaidade para isso. Mas quando eu fui convocado, eu disse, eu vou fazer minha parte, eu vou contribuir com a entidade e vou contribuir com a minha cidade. Agora você me pergunta, o porquê de tudo isso daí, como que você administra? Primeiro, nós conseguimos colocar dentro da retífica, durante todo esse tempo, uma boa equipe, uma grande equipe. Quantos colaboradores? 33. Então, e aqui dentro da SICAM não foi diferente. Quando houve aquele episódio lá atrás, que eu não quero me lembrar, e isso aí não vai mudar em nada a minha vida, nós procuramos trazer para dentro da SICAM pessoas do nosso convívio, pessoas que nós pudéssemos fechar o olho e as pessoas ser confiável. E isso daí tem sido muito bom. E a minha rotina, eu sou um dos primeiros a chegar na empresa, ou venho aqui pela manhã, amanhã mesmo tem uma reunião aqui às 7h30 da manhã, né? Eu venho aqui, termino a reunião, vou para a empresa, trabalho lá o dia todo, saio dentro das necessidades, mas eu sei que as coisas estão funcionando normalmente. Então, não me preocupa porque nós conseguimos colocar tanto lá quanto aqui pessoas de nossa inteira confiança. Isso aí nos dá um respaldo muito bom. Eu sou cobrado às vezes dos meus filhos, né? É onde eles dizem, você deixou as nossas empresas para cuidar das coisas dos outros. E eu digo, não, estou contribuindo com a entidade e com a sociedade empresarial de Campo Mourão. E eles têm entendido, têm me dado um suporte legal também. Toda a vida que eu preciso deles, eles estão prontos ali. Um trabalha do lado, administra uma das lojas também. E o outro trabalha para o Estado, mas quando eu preciso, eventualmente, de alguma licitação, alguma coisa, ele prontamente me atende depois do horário, me atende final de semana. Então nós trabalhamos num conjunto só. Isso é minha vida, é minha família. E eu me desligo final de semana, eu vou lá para uma chácara que eu tenho aí, me desligo, chego lá, pego uma enxada, vou carpir, vou arrancar, vou plantar, porque eu gosto e é uma maneira de esparecer alguma coisa do dia a dia. Mexer com a terra é muito bom, né? Traz a gente para outro lugar. Não é terapia, mas é terapêutico, né? É terapêutico, eu gosto também. Né? Isso é muito bom. E para entender um pouquinho mais do seu papel enquanto líder, 33 funcionários, perdão? 33. Qual é a sua filosofia de liderança no dia a dia, lá com seus colaboradores, para ter uma empresa tão grande e que está tantos anos aí no mercado? O que o senhor tem como filosofia? Eu tenho uma filosofia que vai de encontro a muitos empresários. Primeiro, eu sou contra, dentro da minha empresa, a fazer reunião. Nós fazemos uma reunião estrategicamente em algumas épocas. Mas quando há alguma situação que não está confortável, eu chamo a pessoa envolvida e converso com ele. O porquê disso aí? Que de repente você vai falar alguma coisa que vai chatear, vai desagradar outras pessoas que vão dizer assim, eu estou ouvindo isso aí porque eu não participei, eu não tive culpa disso daí, por que o patrão está falando isso para mim? Então eu chamo lá do 1, 2, 3 ou 5, quantos for necessário, e converso com eles. E a reunião a gente faz quando tem algum assunto mais sério, tal, que possa não gerar um conflito. Então a gente se reúne e, com mais um detalhe, eu não faço reunião fora do expediente. Faço reunião ou na parte da manhã ou na parte da tarde, porque eu não quero que ninguém fique lá após as 18 horas, vim aqui só para uma reunião. Não.
Então nós vamos fazer, a reunião vai durar 20 minutos, 5h30, 17h30, nós vamos encerrar o expediente e vamos conversar para não faça após expediente, para não gerar conflito e nem gerar, estou aqui faz meia hora escutando o patrão falando besteira. Outra filosofia, em minha empresa vocês estiveram lá, todo sábado o expediente até meio-dia, 11 horas eu paro a empresa, 11 horas eu paro a empresa e é feita uma limpeza, cada um limpa o teu setor. E na segunda-feira, você pode chegar lá às 7 horas da manhã, a empresa está lavadinha e arrumadinha. E durante o expediente, todo colaborador, ele tem que manter o seu espaço arrumado e organizado. Ele pode trabalhar até 7, 8 horas da noite, que eu não permito raramente, mas a hora que ele parou a máquina dele, ele tem que ir lá e fazer a limpeza do seu espaço. Ele não pode deixar o espaço sujo para na manhã seguinte chegar lá e estar tudo desarrumado. O senhor acredita que a organização do espaço ajuda no trabalho? Eu entendo que sim. Além do visual que você pode oferecer, quando o cliente chega numa oficina mecânica e vê as coisas arrumadas, a credibilidade é maior, não é? Se ele chega lá, a ferramenta está jogada pelo chão, o chão está cheio de pano, de qualquer impureza, qual o visual que ele vai ter? Fala, pô, isso aqui é um relaxo puro, né? Então ele chega lá, qualquer horário que ele chegar, ele vai ver a empresa limpa. E eu fui lá, os motores saem limpos, ele ainda embala num plástico, parece que é novo, assim, entrega como novo. É muito incrível de ver a limpeza e a organização do ambiente da sua empresa, parabéns. Mas isso daí, sabe, isso aí é um aprendizado. Isso é um aprendizado, além de a gente estar no ramo todo esse tempo. Nós visitamos outras empresas, né? Nas oportunidades que eu tenho de viagem, eu gosto de visitar as empresas. E vou dizer uma coisa mais para você, eu vou no lugar mais sujo da empresa, que é o lavador. Eu gosto de ir lá para ver como que é o procedimento. Então são essas coisinhas que a gente vai, no dia a dia, você vai trazendo para dentro da tua empresa. Mas não é só na minha, é na tua, na do Christopher e outras tantas aí, tá aqui a Thaís aqui, que por certo, cada dia é um aprendizado, né? E isso é o que vale na vida da gente. E é muito legal ele trazer isso também, de visitar outras empresas, porque a gente aprende vendo o outro empreender, né? Estando nos outros ambientes, vendo o que eles fazem que você pode trazer para sua empresa, quanto o que não fazer também. Isso o senhor também traz como uma filosofia. Sim, porque eu já visitei retífica, que eu cheguei lá e eu falei, poxa, mas como eu estou longe daquilo que eu quero. Olha. Em contrapartida, já visitei outros retíficos e falei, puxa, como eu estou na frente. Em todos os aspectos. Né? É um parâmetro, né? Eu me lembro de uma retífica que eu visitei há alguns anos em Arapongas. Eu voltei de lá querendo mudar a minha vida, querendo mudar a minha retífica, porque o cara tinha até papelão embaixo para você pisar dentro da retífica, tão organizado e limpa. Em contrapartida, eu fui numa lá em Ponta Grossa que eu falei, meu Deus do céu, que confusão danada. Se você de Ponta Grossa recebeu a visita do Chico, já sabe, né? Precisa dar uma organizada. Essas coisas, né? Agora, eu parto sempre do princípio de que pouco se cria, muito se copia, não é? Sim. E você tem que copiar coisas boas, né? Tem que copiar coisas que você diz assim, eu vou fazer porque lá está funcionando, lá está bonito, lá está melhor, lá está mais produtivo. Não é assim? É verdade. Eu concordo plenamente. Mas copiar é muito bom, mas aqui está no roteiro, né? Posso falar aqui do roteiro? Pode. Tá escrito aqui que você participou da criação de uma cooperativa que hoje atua em 14 estados. Que história é essa, Chico, de cooperativa que atua em 14 estados? Na realidade, essa cooperativa foi montada em Chapecó, Santa Catarina, com 3 associados, e o segundo passo foi aqui em Campo Mourão, na nossa sala da Sican Jovem ali. Tá? Eram 3 empresários do Rio Grande do Sul, 3 empresários do Paraná e 3 empresários de Santa Catarina. E na época nós optamos por fazer isso aí, por quê? Para ter poder de compra. Porque se eu chegasse numa indústria e dissesse que ia comprar 10, 15, 20 mil reais mês, eles nem um cafezinho iam me oferecer, entendeu? Mas como nós nos unimos a esses 3 estados, aí o poder de compra já nos primeiros meses chegou a 100, 150 mil reais mês,
Aí nós passamos a ser visto de outra forma. Aí ganha até o cappuccino. Aí eu presidi essa cooperativa de 2018, né? O mandato lá é por 3 anos, eu presidi por 2 gestões, né? 6 anos, e entreguei em função de estar assumindo a SICAM. Mas o que era 3 estados, quando nós entregamos, nós estávamos em 14 estados. Além dos 3 estados aqui do sul, no Minas Gerais, São Paulo, estamos lá em Rondônia agora com uma filial. Que maravilha, hein? Então, foi um sucesso. E aquela compra que era 100, 150 mil reais mês, hoje é em torno de 2 milhões e pouco. Quer dizer, nós invertemos a situação. Hoje a indústria nos procura, querendo vender para nós. Então, mas isso foi um trabalho, não foi uma coisa que aconteceu assim. Nós tivemos muitas situações até chegar onde nós chegamos, né? E com uma condição, hoje nós compramos da indústria e vendemos para os nossos associados nas mesmas condições que é comprado. Nós compramos da indústria por 10 e repassamos para o associado por 10. Ah, mas do que a cooperativa sobrevive? Nós sobrevivemos de uma mensalidade que hoje está R$ 948. Então essa mensalidade qual é? Pagar o nosso pessoal, com o nosso escritório central em Chapecó, pagar algumas despesas, né? E manter o aluguel e manter um capitalzinho. Se eventualmente algum dos associados não honrar com o pagamento, a cooperativa é obrigada. Tá? E quem pode se associar? Somente retificadores. Agora, para se associar tem que passar por um crivo, né? Tem que passar por uma série de trabalhos para ver se pode entrar ou não pode, né? Porque a responsabilidade da cooperativa é comprada em nome da cooperativa, a cooperativa é responsável pelos pagamentos. Que legal, né? O intuito de todo mundo se une para se ajudar, que também é o associativismo. Exatamente. Então, isso aí foi um sucesso, né? E eu fiquei muito feliz, né? Em presidir essa cooperativa por 2 gestões, né, 6 anos, e deixei para assumir a SICAM aqui, porque aí não tinha como, que era provável uma reeleição mais uma vez. Eu disse que não. Na hora que eu sair daqui, talvez a gente volte. Mas e uma das posições minha, junto com os associados daqui do Sul, é que essa cooperativa não saia, a presidência não saia aqui do Sul. De outro lugar. O porquê? Porque o sulista, ele tem essa visão do cooperativismo, essa visão de participar. Tanto é que você vê que as grandes cooperativas estão aqui no Sul. Não só a Coama, nós temos aí a LAR, as cooperativas de embutido aí, todas elas aí em Chapecó é o foco, né, das cooperativas, né? Sara e outros tantos aí. Perfeito. Então, em função disso aí é que nós trabalhamos para que não saia aqui do Sul, que a presidência não vá para outro estado. Maravilha. E o nosso público aqui, ele é principalmente jovens empresários. O que você aconselharia assim, para jovens que estão começando agora a empreender, a começar no empreendedorismo? Olha, o que o jovem tem que ter em mente é que as coisas não são fáceis, mas que ele não desanime nunca, que ele esteja sempre participando, que ele esteja sempre empreendendo de maneira positiva, que empreenda com qualidade, com honestidade, com transparência, porque o mercado hoje cada dia é mais exigente. E você só vai sobreviver no mercado se você tiver honestidade, porque ninguém aceita ser trapaceado. Então é uma filosofia de que dedicação, boa vontade e persistência, né? Porque, vou trabalhar 6 meses, se der certo, deu, se não der, eu paro. Não. Procure focar naquilo que você gosta, naquilo que você conhece e vá em frente. Não pare nunca, não desanime. Olhe sempre para frente. Aprenda, olhe em volta, procure se aperfeiçoar. Procure, de uma maneira positiva, se espelhar em pessoas que já estão no ramo e para ver o sucesso, quais as dificuldades, quais os acertos, quais os erros, porque a vida é uma maravilha, mas você tem que ser persistente em tudo que você faz. Se você quer, vá em frente. Não desanime não, porque se você desanimar, o fracasso vem bater na tua porta, né? Que conselho, hein? E aproveitando, assim, tudo isso que o senhor trouxe
visão, há tanto tempo empreendendo, o senhor ainda tem um desejo para sua empresa, para sua vida pessoal, que você ainda deseja realizar? Eu tenho, eu quero, se Deus permitir, que Deus permita, eu quero estar à frente da minha empresa até o último dia da minha vida. Gosto muito de passear, gosto de viajar, gosto de pescar, que é meu hobby, né? Mas eu quero ter saúde para que eu possa ficar lá até o último dia. Se você disser assim, teus filhos estão lá, meus filhos já estão lá dentro. Não, tanto é que a parte financeira de toda a empresa passa pela minha mão. Eu cuido de toda a parte financeira, vem para mim. Tanto da Retif, quanto da Lamarca, quanto da Tratocar, quanto da Viudes, passa tudo pela minha mão. Eu não abro mão. O contador ainda está aí, né? Não, e a organização, né? Eu sei onde as coisas estão melhor, onde as coisas estão mais difíceis, né? Para a gente poder administrar. Imagina que eu só acerto? Não, eu erro muito. Mas dentro do meu conceito, eu tenho que saber que o sucesso está aí. Estamos partindo agora para o ramo imobiliário também, né? Olha só, Estamos lá com a construção de alguns barracões já que estão... E é uma atividade paralela, onde eu disse o seguinte, nós não podemos pôr os ovos somente num cesto, né? Começar a mudar. Fica a dica aí, para quem está começando a empreender, que diversificar, né? Sim, senão... Agora, tudo chama-se boa vontade. E a gente tem um quadro aqui, Cris, que chama Bate-Bola Jogo Rápido. E agora a gente vai pegar... Como é que funciona? Vou te fazer uma pergunta, não precisa pensar muito, vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Um motor que você nunca esquece. O primeiro motor que eu fui buscar lá em Goiôerê e não consegui trazer porque o mecânico falou, você vai demorar quanto tempo na época? Eu falei, vou demorar uns 30 dias. Aí ele falou, não, então você não vai levar, meu Jeep é táxi e eu preciso antes. Uma frase que te guia. Deus na frente de tudo, Deus me protegendo. Eu não tenho assim uma religião, visito todas as entidades, sou católico, não vou na igreja, tá? Por uma outra filosofia aí política que me afastou um pouco, mas eu acredito em Deus. Toda manhã eu levanto e agradeço a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família e pelo meu sucesso. Um hobby que te renova. Pescar. A gente até brincou com ele, ó, não vai ficar a cadeira para trás aqui, ó, fazer o movimento de pescar para não cair. Pescar é bom demais, né? Calmamente. Olha, aliás, eu tinha 2 hobbies, né? Mas um hoje não é mais permitido, né? Desde a minha época de jovem, sempre gostei de caçar e pescar. Mas como a caça ficou proibida, né? Então eu estou fazendo o que ainda é permitido. Né? Mas ele está escondendo uma coisa. Ele é colecionador, né? Eu tenho lá, vocês já tiveram lá, tem minha coleção de carrinhos, né? Lá na empresa. Que é enorme, né? Muito grande, inclusive já esteve aqui, teve numa época, nós colocamos aqui a exposição. E tem lá uns carros normal, né? Tem lá um Landau, tem um Del Rey, tem um Fusca, tem uma Chevy. Só que eu não uso, né? De vez em quando os meninos dão uma volta nele lá, mas eu gosto. Se pudesse mudar algo em Campo Mourão, o que seria? Se eu pudesse mudar algo em Campo Mourão, por certo, eu mudaria todas as entradas da cidade. Haja visto que hoje a entrada de Campo Mourão aí no sentido, na entrada aqui de Maringá para Campo Mourão, eu não digo saída, entrada, ficou muito bonito aquilo lá, chamou a atenção. E hoje nós estamos trabalhando, né, para duplicação daqui até a usina de álcool da Coamo, de álcool de milho, né? E é um trabalho, pelo que a gente tem visto aí, tem sabido, a Coamo já deu um grande passo, né? E eu penso aí no todo. E quando você pensa no todo, você tem que pensar na tua cidade. Porque eu vejo que a minha cidade, para mim, é a coisa mais importante. É onde eu tenho minha família, eu tenho meus bens, estão todos aqui. Então, se eu puder mudar alguma coisa, eu mudaria todas as entradas da cidade. Seria maravilhoso, né? Seria. Nossa. É a coisa que eu mais gostaria de fazer. Que ótimo. Então, a gente está chegando no final do nosso podcast. E se fosse assim para o senhor deixar uma mensagem que reverberasse para a eternidade, para os jovens que estão nos acompanhando, qual mensagem seria? Eu digo para o jovem que nunca desista. Siga sempre em frente, olhe para os lados e esporadicamente dê uma olhadinha para trás para ver o que você passou e aonde você está indo. Por certo, quando você tem um norte, quando você tem um olhar fixo naquilo que você pretende na tua vida, por certeza o teu objetivo será alcançado com mais facilidade. Nunca desista.
sempre olhe em frente e agradeça a tudo e a todos por aquilo que você conseguiu. Maravilha. Que mensagem Sensacional. potente. Gostaria de agradecer, Francisco, por vir aqui, deixar essa mensagem para nós, deixar a sua história aqui. Eu tenho certeza que isso pode acrescentar na vida de muitas pessoas, de todos que estão ouvindo aqui. Agradecer também a nossa equipe, a Thaís, a Fernanda está aqui hoje, elas não estão aparecendo, mas sem elas nada disso seria possível. E nós trouxemos aqui também uma lembrancinha da Infinity Print aqui para você, que é uma lembrança aqui do podcast. Você pode abrir aí para o pessoal poder ver também, né? Para poder lembrar aí da visita aqui no podcast. Mostra pro pessoal aqui, ó. Olha Ali, que caneca pessoal. bonita. Olha, caneca bonita. Diz aí, empresário. E pode ter certeza que essa caneca vai pro meu frigobar lá para me tomar minha aguinha durante o dia, né? Maravilha. Gratidão a Nicole, ao Walter da Infinity Print por nos ajudar aí com essa caneca maravilhosa. E agora? Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a vocês, a todas as pessoas que direta ou indiretamente permitiram que esse podcast fosse chegado a esse nível, né? E parabenizar você, presidente, aí pelo trabalho e por tudo que tem feito aí pela SICAM Jovem. E dizer que a SICAM está de portas abertas. Logicamente, a gente às vezes tem algumas dificuldades, tem algumas restrições, tem algumas colocações para contribuir para que as coisas aconteçam. Mas foi uma proposta minha de que tudo que for definido e decidido não parte só do presidente. Como eu disse, eu não tenho vaidade para isso, parte do meu conselho diretor. Às vezes eu quero e eles não querem e eu tenho que respeitar. Eu acho que isso é extremamente importante. Quando você respeita o outro, quando você respeita a tua equipe, quando você respeita teus companheiros de trabalho, isso daí é sucesso pleno. Que legal. É muito importante, né? O respeito com as pessoas faz com que a gente cresça. E eu agradeço imensamente essa aula que você deu para nós, poder te conhecer um pouquinho mais, um pouquinho da sua história de vida, o quanto isso vai acrescentar para as pessoas, né? Da tua visão empreendedora. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Está convidada a voltar novamente. E eu quero agradecer a você aí de casa que acompanha o nosso podcast. Já deixa seu comentário, a sua curtida e também já encaminhe para aquele seu amigo que está aí começando a empreender, que quer saber um pouquinho mais desse mundo do empreendedorismo. E espero você no próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigado. Gratidão a vocês. Um abraço, boa noite.